E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Estamos aqui na parte 2 da nossa retrospectiva, mais uma vez com as meninas. A Elisa tá aqui, a Anitta tá aqui e dessa vez também temos a Renatinha, nossa gaúcha. Deu tempo aí, né? A gente meio que ia gravar um vídeo atrás do outro, mas por problemas técnicos aí da Elisa não deu certo. A gente teve a parte um. E aí deixamos, vamos gravar amanhã. E aí deu tempo da Renata aparecer. Vez outra também, sempre tá trazendo aqui a Renata em vídeo. Renatinha, dá um salve aí, que ontem as meninas tiveram a oportunidade de falar de onde elas brotaram na internet. Hum, Oi, tudo bem? Então, eu brotei algum tempo atrás, tem o quê? Uns 3 anos, acredito, um pouquinho mais. E entrei por causa de quem? Do Bolsonaro, claro. Eu ouvia muita coisa na mídia, muita gente falando dele e tudo mais, e falou isso, falou aquilo, deu, meu Deus, não pode ser o cara em quem eu vou votar, esse cara que tá aparecendo na TV, né? E aí fui pra rede social, porque eu não tenho redes sociais. Mas entrei por causa dele e, e comecei a acompanhar ele, primeiro meio quieta, assim, depois comecei a andar com um pessoal, com outro pessoal, conheci o Kim numa treta, mas eu não vou falar. E, e aqui estou, né, falando de Bolsonaro 25 horas por dia, né, e sempre aí, acompanhando, tentando trazer o que realmente é verdade, né? Porque é uma coisa que tá tão em falta, tá tão demodê, né? Tu falar a verdade, tu buscar realmente na fonte o que tá acontecendo, e, e é por isso que eu tô aí, né? Só virei a câmera, desculpa. Não é de boa, vamos nessa então. Vai ter que cortar. Não, tá de boa, relaxa, vamos nessa. Tá tudo certo. É isso, é Não, isso. tá igualzinho aí. E aqui É, estamos. Renata, você tá minha parceira. Obrigada por ter chegado. É aí. Meninas Mas então, Unidas! ontem nós falamos sobre o início do ano, como o ano começou, questões ligadas ao legislativo, falamos da CPI da pandemia bastante, falamos de alguns eventos tipo o Mamata Connection. E outro tema que eu acho que não dá para deixar de não falar, porque inclusive isso desenrola vários eventos de forma assim consecutivas, inclusive a gente chama de CPI do Lula não é à toa, porque o Lula já estava elegível, já estava em contato com o Omar Aziz, outros senadores. O Lula ligou para o Omar para parabenizar pelo trabalho que vinha fazendo. E o tema começa a se desenrolar em março, através de uma decisão do Supremo. O Lula teve todas as suas sentenças até o momento anuladas. O Lula ficou elegível. O Lula, que não seria nada, não seria nenhum candidato, vira candidato. Isso daí tem algumas mudanças assim grandes no cenário político, porque até então o Brasil, quem vinha acompanhando bastante, percebia que tudo estava girando em relação a Bolsonaro. Não era lado A versus lado B, não era uma polarização, era assim, Bolsonaro. A classe política se dividia aos políticos que queriam ou não se importavam de ter sua imagem colada a Bolsonaro, assim, meio que apoiadores, contra os políticos que não queriam ou realmente eram oposição a Bolsonaro. O Brasil estava meio assim, esse inclusive foi o desenho das eleições da presidência da Câmara. Tinha a tal de terceira via que estava tentando se formar, que na verdade só seria uma oposição a Bolsonaro durante as eleições, e eis que surge o Lula. E um dos eventos assim que eu já achei o fio para começar foi que após o Fachin ter tomado a decisão, nós vimos o então ex-juiz da Lava Jato, o homem que traz para si, né, o título do homem que prendeu o Lula, o Sérgio Moro. Ele veio às redes sociais para defender o Fachin. Após o Fachin tomar a decisão que o Lula ficou elegível, o Moro veio para defender. O Deltan Dallagnol, idem. O Deltan ainda vai além, diz que se tivéssemos mais pessoas como o Fachin, a Lava Jato poderia ter ido muito mais longe. Aí veio o pessoal do antagonista na época, passar aquele pano, o pessoal daquela ONG ligado ao lava-jatismo, a Transparência Internacional, que até recebe, né, patrocínio da Open Society Foundation, que é do Jorge Soros. A gente viu esse caos acontecer e, para mim, naquele momento, as eleições de 2022 começaram para valer. O que vocês três lembram e têm a falar sobre esses eventos? Uhul, o Faquinha é nosso. Foi a coisa mais importante do ano. Com toda certeza. Nos mostrou realmente quem veio para voltar com o famoso chapéu de alumínio, o Teatro das Tesouras, né? Não adianta, o sistema não quer o Jair de jeito nenhum e vai jogar com todas as peças, com todos os jogos. E transformar o Lula em elegível
nada mais é do que essa tentativa de todas as formas de voltar, não importa com quem, a operar a todo vapor. E aí, Elisa? É exatamente Renata. isso. A gente lembra imediatamente, né, dessa situação do o faquinha é nosso, e montando, então, as pecinhas aí desse quebra-cabeça, porque é um quebra-cabeça, a gente para e pensa, nossa, realmente é aquilo ali mesmo, né? Os caras, desde o início, começaram a montar, a galgar, né, um caminho para que chegássemos à situação que a gente está hoje. Então, nada foi por acaso, nada foi, aconteceu agora, não. Tudo vinha acontecendo, tudo foi moldado para que parecesse uma coincidência, mas o que a gente vê aí realmente é um circo armado há muito tempo atrás, né? Muito tempo atrás. Desde lá, inícios lá de 2015, né? Se começar a montar, a estudar, a entender o que aconteceu de lá para cá, absolutamente tudo faz sentido hoje, né? Então, é um teatro que quem está assistindo, entendendo e assistindo há mais tempo, vai ver que foi feito para isso, para este momento e para o futuro ali, 2022, né? Sim. Eu, na verdade, essa questão do judiciário em si, principalmente essa questão da votação que tornou o Lula elegível novamente, eu confesso que eu fui uma dessas pessoas que a Renata está falando, que embora seja advogada, querendo ou não, a cegueira fechou. Herói. E assim, quando você começa a ouvir, nesse ponto eu sempre falo, foram as redes sociais que trouxeram isso, que instigaram em mim. Sabe, peraí, o que é isso aqui, o que não é? A gente vê que realmente esse momento ia chegar. E o que mais me revolta, assim, é o silêncio. Você sabe por quê? Porque eu era uma pessoa que eu era cega. Eu não votei no Bolsonaro por conta do Moro. Eu votei no Bolsonaro pelas minhas questões, por acreditar naquilo ali. E, de fato, vamos ver uma cara nova diante disso tudo que está aí. E eu realmente acreditei naquilo ali. E votei. Mas, o que acontece? Quando veio a notícia, vai ser ministro da Justiça... Nossa, como eu fiquei feliz. Só que você começa a ver a movimentação e as redes sociais trazer, a gente começa a ver movimento estranho, só que o silêncio dele é o que não me convence. Quando ele fala, aí que, sabe, você fala assim, não é possível, porque isso não me convence. Ele, como um ex-juiz, ele mais do que ninguém sabe como convencer alguém daquilo ali. E eu não acho que ele convence em absolutamente nada, todas as vezes que ele se manifesta em relação a alguma atitude. São 24 horas fake news. Ok, vai lá e desmente. Imagina quem está aguentando isso há tantos anos, como o presidente Bolsonaro, e ele todo dia é contra a família, é contra tudo. Ele chegou agora e já está incomodado. É o ego. A gente descobriu com o tempo que realmente o ego ali e um projeto de poder, de fato, sempre existiu. A gente que não enxergava. Sim. Eu acho que esse é um dos principais também pontos altos do ano de... Eu acho que começa em 2020, desde a saída do Moro, e eu acho que 2021 se intensificou, que é assim, a máscara do Sérgio Moro caindo. A máscara do Sérgio Moro caindo. Mas antes de entrar nesse tema, ainda assim na soltura do Lula, eu paro assim e penso que, cara, olha a quantidade de coisa que aconteceu. Assim, hoje a gente tá falando do Alckmin, né? Que assim, acho que tá de uma forma que tá tão ridículo que o Alckmin já tá para ser o vice do Lula. A gente fecha o ano vendo um jantar entre Lula e Alckmin produzido pelo Grupo Prerrogativas, vários advogados ligados ao PT, com Randolfo Rodrigues, Alessandro Molon, Renan Calheiros sendo recebido quase que ovacionado. O Randolfo Rodrigues vira pro Lula e fala: Lula, eu levei muito tempo assim, mas... só tem um jeito de fazer política boa. Política boa só ao lado do Renan. Fala mais ou menos assim. Aí o Lula vira pro Randolfo, isso é uma matéria na imprensa, falando: Randolfo, eu aprendi isso há 30 anos atrás. Então assim, os caras tratam dessa forma e eu puxo do Alckmin porque o Lula, ele ficou elegível e ele começa suas andanças na política. Aí a gente viu
um almoço, por exemplo, que teve entre o Lula e o Fernando Henrique Cardoso, lá na casa do Nelson Jobim, ex-ministro, e fala, cara, o que é que tá acontecendo aqui? E a imprensa tratando com a maior normalidade, que é a festa da democracia, né? Não é o tucano-petismo, não, isso aqui nunca existiu. Estratégia das tesouras, não, esquece isso. E no meio tempo, enquanto a imprensa tenta pintar esse ar de democracia entre esses senhores, esses políticos, né? Que a gente sabe o que é que eles fizeram realmente ao Brasil, a turminha do Lula, os militantes, tentaram intensificar em uma agenda de manifestações nas ruas, e a gente voltou a ver no Brasil uma coisa que meio que estava em desuso, que era depredações, sabe? Você vê assim, pô, peraí, o que é que tá acontecendo aqui? O pessoal tocando fogo em estátua, teve até um evento que foi bem conhecido na época, o cara acabou sendo preso, o apelido do cara até então era Galo do Lula, o Galo do Lula foi preso tocando fogo no Borba Gato. E todo mundo, não, aqui em manifestações democráticas, 700 mil pessoas nas ruas ao redor do Brasil, segundo os organizadores, e a imprensa concordava, batia palma. Sabe assim, eu acho assim que foram coisas chocantes ao longo do ano de 2021, que a imprensa fez questão de dar ares de normalidade. Não sei se vocês lembram da época das manifestações, querem destacar alguma coisa, mas pra mim aquilo tudo ali foi um grande absurdo, né? Não tem como passar 2021 sem esquecer dessas coisas. Claro, e mídia, né? Se a gente for entrar no tópico mídia, a gente vai ficar aqui horas falando dos horrores que eles mentiram, né? Que eles inventaram desde o início lá, mas muito mais intensificado, realmente assim, militante mesmo, foi esse ano, né? Esse ano eles normalizaram tudo que era esquerda, ato terrorista, porque o que aconteceu lá com a estátua do Borba Gato foi um ato terrorista, né? Para mim, no meu ver, né, e para muita gente, foi um ato terrorista, mas para eles não. Foi uma manifestação, né? Foi uma pessoa que fez mal para determinada classe, né? Representa determinada classe que oprimiu outros e que ele tinha que ser exterminado. Essa pessoa tinha que, né? A figura dessa pessoa tinha que desaparecer. E normalizaram. Aí tu pega uma manifestação da direita que vai criança, vai as tias do Zap, maravilhosas, vão ali todas as famílias, pessoas, enfim, sozinhas ou acompanhadas, e isso é terrorista, né? São antidemocráticos. São pessoas que são pessoas que realmente trazem um potencial perigo para a sociedade, né? Tranque-se em casa, não vá. Quem lembra daquela repórter, uma jornalista aí, dizendo que não vão, pelo amor de Deus, não vá à manifestação, porque você corre risco de vida. Ciro Gomes falou que ia ter alguém assassinado na manifestação. Isso. Tem o vídeo Aquela dele, repórter da CBN, da CBN, ela, sim, né? Uhum. Ela falou exatamente, as palavras dela foram essas, tanto ao vivo no rádio, quanto depois na rede social. E aí? Alguém foi machucado? Alguém sofreu qualquer tipo de dano em manifestação da direita? Nunca. Nunca. E aí tu pega qualquer manifestação da esquerda, mini manifestação, né? Diga-se de passagem. MBL que o diga. Exato, né? Exato. Podem dar o que quiserem, né? Tem agora o pão com mortadela 2.0, né? É cerveja. Cerveja. Então, assim, tu pega esse tipo de coisa e tu para e tu olha, qualquer pessoa normal para e olha assim e diz o quê? Mas isso não tem nada de antidemocrático. A invasão da Bolsa de Valores, Renata. Exato. A mídia transformou isso em ato aquela antidemocrático. Associação de soja, foi de soja? Qual que foi a ProSoja. Que invadiram, né? A ProSoja, isso invadiram. Tudo é democrático? Como assim? Então, o que é democrático? O que é democracia? Daí a gente, se for entrar nesse quesito aí, a mídia, na verdade a mídia tem um papel central, né? O foco é deles. Né? Exato. Né, Ana? E eles estão exercendo assim com maestria, né? Eles perderam total vergonha na cara, digamos assim, né? Porque total.
eles entraram numa fase do tudo ou nada. É como se fosse um desespero geral. Ai, não importa o que vão falar, o que vão pensar da gente, se é correto, se não é, se vamos ser prejudicados, não importa. O que importa é que a gente precisa tirar o Jair daí. E um cara que está incomodando tudo de ruim que a gente conhece no Brasil, errado não tá. Pois é, né? Não, pode até estar errado. Vamos falar assim, né? Jair pode até estar errado. Ele erra, na verdade, várias vezes. Mas quando você vê todo mundo que tá atrás dele, tá contra ele, tá armando contra ele, você fala, tá. Na hora que você faz o senso de proporções, aí você fala, pô, esse cara tá certo, né? Com todos os erros, com todos os problemas, tá bem claro aqui o que, é que a gente tá lidando, né? Nesse cenário. Qualquer pessoa leiga para e olha assim e pensa, nossa, esse cara tá meio que sozinho e tem um grupo muito grande lutando contra ele. E esse grupo muito grande é aquele velho grupo da corrupção, aquele velho grupo do vamos dar um jeitinho, né? São as pessoas que têm muito poder e perderam em partes, né? E querem de novo. E aí? Né? Então, alguém precisa ajudar ele, alguém precisa socorrer ele. E aí, ele traz um pouco, né? O Bolsonaro, ele tem muito essa coisa da pessoa sentir essa empatia por ele, né? E dizer, não, peraí, vou ajudar esse cara, porque ele tá sendo massacrado e não é bem assim, né? Então, ele tem esse poder aí também, né? Junto dele. Sim. Tem que preservar, hein? Tem que preservar. Falei, Elisa, que tu ia falar. Não, Desculpa. eu concordo com isso aí da Renata, e para mim eu acho que ficou nítido isso, que a imprensa realmente é um quarto poder no Brasil. Infelizmente, por mais que a gente tente, por mais que a gente tente jogar conteúdo, a gente tenta resgatar as tias do Zap, a gente tenta fazer as coisas. Infelizmente, o poder da imprensa é muito grande. Muito grande. Então, a gente viu isso muito na pandemia. A gente, na verdade, eu, pelo menos no meu modo de enxergar, a gente nunca negou a doença. A gente simplesmente não desanimou e todo mundo achou assim, cara, vamos enfrentar, vamos, mas sem o pânico. A gente sabe que em qualquer situação da vida, do nosso cotidiano, o pânico sempre atrapalha. E eu acho que isso teve um papel muito, muito ruim no país. A gente vinha em 2019, sabe? A gente vinha, o país, cara, a gente tentando, o presidente ali, mesmo com Maia, com aquela coisa de Alcolumbre, a gente vinha fazendo, tentando, articula daqui, dali. E a gente foi surpreendido com a pandemia e a gente viu que realmente a imprensa foi o quarto poder. Eu acho que ela merece o troféu mesmo. Pegando esse gancho aí Foi que tu decisiva, né? vocês estão falando aí da imprensa, saiu até uma pesquisa recente, né, que diz assim, que primeiro que o brasileiro não acha política muito interessante, que vale a pena acompanhar, é uma parcela pequena da população que acompanha, e dessa parcela pequena que acompanha a política, se eu não me engano, eu acho que 47% das pessoas se informam através de sites, aí leia-se Globo, G1, Folha, Estadão e TV aberta. Então, assim, é bem complicado. É metade do país que realmente se informa pelo que sai na Rede Globo, que é a narrativa dominante da imprensa. E outra coisa que talvez ontem a gente gravando eu não fosse lembrar, mas que eu acho que não tem como passar o 2021 em branco, e isso eu acho que se conecta com o primeiro tema do vídeo de ontem, da primeira parte da retrospectiva, que é o legislativo. A importância do legislativo, o amadurecimento de parte da direita que tentou entender o funcionamento de algumas coisas. Isso diz respeito ao Lula. Por quê? O Lula ele fica elegível em março. Começam jantares, viagens, lives, jornais. Ele bota o carro dele na pista e fala, ó, começou minha campanha. A única coisa que o Lula não faz é ir às ruas, porque isso daí ele tem medo do povo. Só que não só o Lula, como algumas figuras interessantes também começam a se mover de forma bem diferente. Algumas do próprio PT, como o José Disseu, ele procura um, procura outro, tem reunião com o Kassab, tem reunião com o fulano de tal, com o pessoal do PSB. No final do ano até saiu uma matéria muito interessante e relevante, falando que o Disseu, no segundo semestre de 2020, ele passou por 11 estados diferentes. 11 estados, tá rodando o Brasil, fechando articulações. E nesse meio tempo,
a gente vê que, assim, eu pelo menos, eu acho que foi na primeira temporada do Hora do Strike, um jornalista que é de direita, ele é um cara de direita, tá até na grande imprensa há muitos anos, ele me passou a informação, falando assim, ó, tem um amigo meu, ele mora aqui em São Paulo, e no prédio dele, ele falou que o José Dirceu tá frequentando aquele prédio, tá meio que hospedado lá. Dá uma olhada, é tal coisa. Eu falei, opa, tem algo estranho aqui. Aí a gente foi olhar, foi dar um bisu, tentar entender o que tava acontecendo. Conversa vai, conversa vem. Meio que descobrimos que o Dirceu já tava, assim, realmente articulando como nunca. Dirceu planeja voltar para a política, quem sabe até se emplacar como o novo presidente da Câmara. Imagina, se o Maia já foi ruim, imagina o José Dirceu da vida. Mas beleza. E nesse meio tempo a gente vem vendo que Dirceu do colocando várias pessoas para operar para ele, e o grande objetivo do PT não é apenas eleger o Lula. O objetivo é eleger o Lula. E o segundo objetivo é o quê? Vários governadores? Vários senadores? Não. É a Câmara, é o Legislativo. O PT já vem trabalhando desde 2020, nas eleições. Quem até, inclusive, solta essa ideia, o fundador dessa ideia da Frente Ampla é o José Dirceu. Ele tem essa ideia, é a hora de se juntar com a direita liberal. O tempo vai passando, assim, postaram várias matérias ao longo do ano, até de discordâncias dentro do PT, aquela turma mais antiga, do Genuíno, o Rui Falcão, que, assim, não tá gostando muito dessa movimentação do Dirceu. Mas o Dirceu quer a todo custo colocar 206 deputados na Câmara, pelo menos. Porque caso o Bolsonaro vença, eu acho que vai vencer, eles conseguem pelo menos impedir durante 4 anos qualquer tipo de PEC avance. E aí, entre essas pessoas que o José Dirceu traz para perto e fez uma aliança já com o PT, foi o Kassab. A gente fez em 2021 vendo uma grande aliança nacional entre o PT, o PSB do Siqueira, que é o partido da Tabata Amaral atualmente, e o PSD do Kassab. E isso foi interessante, que muda assim a configuração política, porque o governo ele vence a eleição da presidência da Câmara, a coisa começa a se desenrolar, começa a avançar muitos assuntos. Aí o Lula fica elegível, o Pacheco, né? Eu estou sendo forçado a abrir uma CPI, já abre uma CPI. O Pacheco começa a se colocar contra o governo. E aí o Pacheco, inclusive, ele briga com o Lira. Eles brigaram. Por quê? Porque o Pacheco, ele abraçou o Lula. Inclusive, a gente viu em 2021, antes do Alckmin aí ser preterido... Aí, Elisa derrubou o telefone, sempre Elisa. Antes do Alckmin ser preterido para ser o vice do Lula, quem tava com o nome aí, né, para ser o vice, articulando para isso, era o Pacheco. Olha a mudança. Às vezes, assim, a gente viu o Legislativo travando, aí chegou lá, acho que foi a reforma do imposto de renda, até hoje tá parada, passou em 2021 parada no Senado, porque o Pacheco, ele tá ocupado. O Pacheco tá ocupado, ele não acha que o governo tá fazendo do jeito certo. É o Pacheco. Então, tudo o que aconteceu por causa do Lula solto. O Legislativo travou. Eles conseguiram travar o Legislativo. Parabéns aí aos envolvidos. E enquanto isso, a gente vê, né? Parte da direita, não sei o quê, pé na porta, vai lá, Bolsonaro. Bolsonaro tentando montar uma base mínima de governabilidade, enquanto o PT já tá mirando 2022, né? Não, vamos eleger uma bancada gigante. Vamos trazer aqui uns partidos para perto. O PT tá tanto na rua quanto dentro do Congresso, né? Então a gente tem que... existem esses dois cenários aí da esquerda articulando. O Dirceu tá a mil há muito tempo, né? Então ele tá meio sumido assim dos holofotes, né? Mas ele tá girando o país, é como tu falou desde o início ali. Ele tá girando o país, ele tá rodando, ele tá articulando, e ele faz muito bem isso, né? Não tem como negar, né? A parte política do político da esquerda, especialmente o Dirceu, tu pega ele como encabeçando o todo ali, né? O Lula jantando, encontrando as pessoas chaves na mídia, a mídia totalmente parcial, né? Então, eles estão articulando realmente assim, não vou dizer que né, tá errado, enfim, eles estão fazendo o jogo deles, o jogo político, né? Tá errado porque ele devia estar na cadeia, não devia ter saído nunca de lá. Se os processos não tivessem viciados desde o início, ele estaria na cadeia, né? Isso tudo não estaria acontecendo. Mas, enfim. Então, assim, o que eles estão fazendo realmente uma estratégia. Eles estão na rua, eles estão no Congresso, eles estão na mídia. E aí? Né? Então, esse é um jogo que está sendo muito bem sucedido.
A gente fala de pesquisa, tá certo? Pesquisa, a maioria, ela realmente é comprada, né? Tu não tem como confiar naquilo ali, mas nós sabemos de outras pesquisas que estão trazendo alguns números aí que eles preocupam, né? São coisas assim que a gente tem que parar e pensar, e aí, qual é a nossa estratégia? A gente está na rua? Tem que estar na rua. Então, a gente viu todo esse cenário, a mídia noticiou todo esse cenário aí, como se fosse tudo normal. Ah, o Lula tá jantando com o pessoal, tá articulando, tá viajando para fora do país, porque ele esteve em outros países, né? Como se ele fosse assim, nossa, presidente brasileiro, continua sendo Presidente, presidente? E aí, né? Então, essa articulação toda super normal, pré-campanha, coisa que não é permitido, né? Mas a mídia deu o seu carimbo lá de ok, pode sim. Então, quem pode, quem não pode? A mídia deu aval, daí pode, né? Então, são articulações que a gente está vendo aí, tá tudo aí, tá na rede social, tá na mídia, e os caras estão soltos, os caras estão articulando, sim. O Kassab é uma peça, para mim, chave, fundamental nisso tudo aí, né? Agora a gente pega um PSDB entrando, já estavam juntos, né? Mas hoje o PSDB também tá junto aí, virou o assunto do momento, né? Enquanto isso, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, né? E 2022, como é que vai ser? Nós temos que fazer também uma reflexão, analisar e correr atrás, porque nós já estamos no prejuízo, né? Antes do Lula ser solto, né, ser elegível, a gente existia ainda aquele teatro, literalmente aquele teatro, né? Então, todo mundo queria ser o candidato, todo mundo articulava, sou limpinho, articulo com esse, articulo com aquele, mas eu sou limpinho. E era o Pacheco querendo se jogando, era o Eduardo Leite e o Dória brigando, era o Papai Tasso lá falando com um, falando com o outro, fingindo que era de um, fingindo que era de outro, quando na verdade estava ele articulando com o Ciro para ele próprio, depois para passar pro nenezinho dele, e ia desse jeitinho. E aí, com essa situação que acabou ocorrendo, né, com o presidiário, eles simplesmente perderam a vergonha na cara, assim, perderam a vergonha na cara, entenderam que só existe uma pessoa que consegue ser uma usina de votos como Jair Bolsonaro, e é o Lula, infelizmente, essa é uma realidade, né, perto dos players que a gente tem, e o que parece é que hoje eles não têm mais a vergonha, eles entenderam que eles vão ter que se unir, não importa com quem for, para voltar para aquele sistema que a gente tinha viciado até então, que a gente ia super feliz votar em Tucano, porque era opositor, né, ao PT. A gente ia lá, não, eu não gosto de ninguém, mas eu vou votar porque eu não quero o Lula, como se fosse muito diferente ter o AS no governo, né? Mas a gente fazia isso, porque a gente acreditava nisso. Então, assim, parece que eles simplesmente entenderam que é tudo e todos contra o Jair. Tiveram esse apoio da imprensa, porque a imprensa fez essa parte, sempre participou desse joguinho, desse player, desse teatro. E eles ligaram literalmente aquela palavrinha, palavrão, e vamos lá, é isso aí. Vamos, não importa quem seja, é o vice, qualquer um, pode ser esse, pode ser esse. Mas a gente não conversa com eles porque a gente é limpinho. Não, agora a gente conversa. Não importa quem seja, vamos conversar com todo mundo, vamos se organizar, vamos meter todo mundo no Congresso, e enquanto isso a direita está lá brigando para ver quem é que é mais conservador. O pessoal não entendeu que no momento em que nós temos apenas o Jair Bolsonaro contra toda essa galera, crítica construtiva não vai adiantar. Não vai ajudar. Faltando 10 meses para as eleições. 10 meses. Exato. A construtiva é o pessoal se degladiando para ver quem é que vai ser deputado federal, quem é que vai ser estadual, quem é que vai ser senador, brigando na rede social, como se não tivessem os celulares de todo mundo, né? Isso é interessante, porque assim, eu vejo assim, às vezes a tia do Zap, ela não sabe do que está acontecendo.
Mas quem acompanha assim mais de perto, observa as movimentações, vê que muitas das pessoas que geram intrigas são candidatos. Pessoas que vão se candidatar, pessoas que têm um interesse, né? Ele, assim, quando ele desgasta a imagem do Jair, as pessoas até continuam votando no Jair, mas ele se descola e fala, eu sou o verdadeiro conservador. No âmbito estadual, não vota Eduardo Bolsonaro, não vota, sei lá, na Bia Kicis, não vota Felipe Barros, esses que já estão aí. Nós somos os verdadeiros conservadores. Vote na gente. Tem uma Só turma nós que vamos poder fazer o certo. Exato. E você vê, cara, candidato, bicho, tá jogando baixo, tá assim, né? Tirando vantagem da situação, como se fosse só uma pessoa preocupada com o país, sendo que a gente sabe que não é bem assim. Tem um interessezinho por trás. Isso que vocês falaram aí, Kim, essa questão da eleição 2022, não adianta, por mais que as pessoas tentem trocar o figurino, tentem, sabe, meio que se esconder, a verdade é só uma, vai ser o Jair contra todos. Não adianta, no final eles vão estar todos juntos contra o presidente. Então, assim, uma coisa que vocês falaram aí é a questão do legislativo. Eu escuto muito o que o presidente fala, as declarações que ele dá. Por quê? A opção é ele. Ele, mais do que ninguém, sabe quem vai ser melhor para colocar lá para ajudar ele. Porque vocês pensam, se vem um Dirceu com 206 dentro de uma Câmara, aí tá, Bolsonaro está eleito, que eu acredito nisso, Bolsonaro se elege. Imagina, vocês acham que um Dirceu consegue presidência da Câmara? Vocês acham que 2022 ou 2023 vai ser tranquilo, não vai ter um impeachment aberto por qualquer motivo que seja por um churrasco, que seja por uma coisa? A gente sabe o que é isso. Então fica essa intriga sem nem mesmo o presidente falar quem ele quer. Me desculpa, mas eu sou uma mera mortal que eu acho que eu não sou capaz de opinar quem é melhor para ajudar o presidente da República. Eu não acho que eu sou, e tem muito isso. Aí fica essa confusão, enquanto isso a esquerda vai crescendo, a esquerda vai dominando, as redes, a gente acaba pegando a pilha da esquerda, a gente acaba sendo pautado pelo que a esquerda faz, porque é tanta sacanagem que a gente acaba tendo que ficar ali, ó, como a Renata falou, 25 horas por dia, tentando destruir muitas coisas, enquanto, na verdade, o que realmente é importante a gente está deixando de lado. Sim. É mostrar também, às vezes, algumas coisas que o governo está fazendo, né? É trazer, dizer, não, olha aqui, ó, tá aqui. Estão dizendo que o governo não faz isso, mas tá aqui, ó, tá feito, tá entregue. Então tem coisas que às vezes estão dizendo assim, mas não fez. Como que não fez? Tá lá, né? Essa situação toda que tá acontecendo agora também da Bahia e tudo mais. A equipe deles está toda lá. Estão em campo, estão fazendo. Não é uma coisa assim, eles estão buscando como fazer, não, eles estão fazendo. As pessoas estão sendo assistidas, estão sendo realmente assim, resgatadas, né, sendo ajudadas, e ele não tá lá, mas se ele tá, não pode, se tá, também tá ruim. Então, a gente fica assim, né, e a gente volta pra mídia. Mídia disse que tem que ser assim, tá errado assim, ele tá errado, ele não foi, também tá errado. Então, é o tempo todo desmentindo, é o tempo todo buscando entender, meu Deus, o que essa pessoa que é inteligente, porque a gente vê pessoas que são inteligentes falando bobagem. Sim. Ali no Twitter, né? E aí vai para aquilo que o Kim falou, tem interesse. Mas tem um motivo, né, para falar. Tem motivo, tem interesse. E já pegando o gancho aí, que vocês estão falando aí de mídia, eu acho que tem dois temas que aconteceram em 2021 que eles precisam estar presentes nas discussões sobre as eleições de 2022, pelo menos para relembrar. Um tema envolve a mídia, que é a regulamentação da mídia. O Lula, por diversas vezes, definiu de forma aberta. No primeiro momento, a mídia até falou, não, o Lula se atrapalhou, ele não quis falar isso. Aí ele volta e reafirma. Aí vem a Gleisi Hoffmann falando que, é meio importante levar o assunto à frente, porque se a gente quer que esse tema avance, caso o Lula seja eleito, a gente já tem que ter uma, assim, a população já tem que estar meio que habituada para fazer pressão junto. Então, eles realmente vão regular a mídia e as redes sociais. E o pessoal tá dando assim meio de ombros. E nesse meio tempo, as pessoas de tanto falar o que está acontecendo,
Eu acho que hoje a mídia ela já está regulada. Em parte a mídia já está regulada. Nosso bate-papo aqui, eu tenho certeza, vocês três aqui tem alguns assuntos que vocês sabem, ó. Eu não vou falar sobre isso daqui. Não que vocês vão falar uma mentira, não, mas assim, não é o melhor caminho abordar sobre esse tema. Deixa aquilo ali meio quieto. Aconteceram algumas coisas ao longo de 2021, deixa aquilo ali meio quieto. Já gerou assim um certo tabu, algumas coisas que, ó... como é que era? Índice Liborium Prohibitorium, né? Os livros que não pode ler, ó. Não comenta desses temas aqui, não. E outra coisa que eu acho também vai ser que não tem como esquecer em 2022, e a população brasileira tem que... Isso aqui é uma coisa assim que acho que era salutar, todo mundo tinha que saber o que está acontecendo. São as coisas ligadas a ditaduras e o PT. O ano 2021 a gente viu um princípio de movimentação aí do povo cubano contra o governo, que rapidamente, né, foi controlado. Rapidinho o povo, né? Não critica, fica quieto que vai ser pior. E a gente viu aí o Lula vindo a público junto com o PT para defender o povo cubano. E nessas viagens internacionais do Lula, teve um episódio que também teve uma repercussão gigante. O PT não sabia onde colocar a cabeça, e ainda assim eles não voltaram atrás, e só assim, não, o Lula realmente sim tá certo no que ele falou, que foi a defesa, por exemplo, do Daniel Ortega. O Lula dá uma entrevista para um jornal da extrema esquerda, de esquerda mesmo, para valer, que é o El País. Tava lá a diretora de redação deles ainda, inclusive, entrevistando o Lula, né? Pô, não é qualquer pessoa, é o Lula, dos maiores socialistas comunistas do mundo. Aí fala assim, pô, você não acha assim meio errado, tá acontecendo lá na Nicarágua, não? Ela falou, a Angela Merkel pode ficar lá quantos anos ela é aqui? Lá 16 anos, o Daniel Ortega não pode. A jornalista da extrema esquerda diz, mas Lula, a Angela Merkel não venceu as eleições. O Daniel Ortega, ele tá prendendo os opositores. Assim, ele vai lá e prende. Então, assim, é meio diferente. Lá, eu não posso falar sobre isso. Eu defendo aí a autodeterminação dos povos. Olha o que o cara tá fazendo. E esse é o cara aí que é o democrata. E é isso daí que a gente, assim, as pessoas precisam entender o que a gente vai estar lidando em 2022. É com esse cenário. São essas pessoas que estão tentando voltar ao poder, voltar para dentro da Câmara, dentro do Senado, dentro das câmaras estaduais, dentro dos governos. Ah, mas eles já estão, as pautas já não estão avançando no governo Bolsonaro e tudo mais. Assim, muita coisa pode ter avançado, com certeza, e eu acho que a maior parte dessas pautas avançou via legislativo, e aí volta aquela questão que a direita precisa entender que o legislativo vota. O voto de um deputado da esquerda tem o mesmo valor do voto do deputado da direita, às vezes até mais valor, né? Porque eles conseguem, quando eles perdem, eles judicializam. E a coisa é assim, mas... Pô, Bolsonaro também podia ter colocado pessoas melhores no Supremo e tudo mais. Ao longo do ano de 2021, acho que também deu para perceber que, comparado, assim, você botando assim uma comparação entre eles, eu acho assim que o Cássio, ele não é o pior ministro do Supremo. Não é, acho que ele, assim, surpreendeu em alguns momentos. O Mendonça, acho que também, assim, não vai ser o pior, vai ser pelo menos o nota 7, comparado com várias coisas que a gente viu. E a sabatina do Mendonça foi algo interessante, porque ele quase não foi aprovado. O Mendonça aqui é um tiquinho assim, né? Mais de direita do que o Cássio, porque o Cássio meio que ninguém conhecia. Já o Mendonça já é um cara meio conhecido, é um cara que é tido aí como cristão. Ele é cristão, ele é pastor, é evangélico. Aí você vê porque tinha assim, um certo apoio dos evangélicos, talvez assim, um certo burburinho, um conservadorzinho assim, quase não foi aprovado, foram 47 votos. E isso porque, diferente do Cássio, houve um esforço nacional para tentar aprovar o Mendonça. Olha a dificuldade de emplacar alguns nomes. Por quê? Porque depende do Senado. O Alcolumbre levou 4 meses só para pautar a Sabatina. Mesmo nesse período acontecendo vários escândalos envolvendo o nome do Alcolumbre, né? Teve a questão do primo dele que foi preso. E não vou pautar. Aí, no final das contas, teve que os pastores empresários aí do ramo evangélico disponibilizou até jatinho para ter certeza que os senadores iriam estar lá. Vai, vota. Tá difícil de eu ir, não tem voo em Brasília. Não, aqui vai ter um jatinho para ter certeza que todo mundo vai estar lá. Aí foi cantor, aí foi deputado, aí foi pastor, aí foi líder, foi tudo. Para tentar 47 votos. Tinha que ter 41. Foi assim, no risca-faca. No risca-faca, assim, quase não foi. E as pessoas não entendem, assim, às vezes, esse cenário. Que essas pessoas estão lá, elas foram eleitas. Elas foram eleitas. Gostem você delas ou não, elas foram eleitas. A população brasileira reelegeu o Renan Calheiros. Meu Deus! Será que não tinha ninguém melhor lá na Lagoas? Omar Aziz. E não foi coeficiente eleitoral, ele foi eleito. Porque ele é senador. Exatamente, senador. É uma majoritária.
Então, assim, são Foi vários eleito. eventos que a gente vai acontecendo, não pode deixar batido. Isso faz parte aí da construção, né? Até da própria história do Brasil, do que vem se desenrolando. E muita gente, às vezes, quer fechar o olho, né, para esse cenário. É que é mais fácil criticar, né? Então, se a gente partir dessa máxima, é muito mais fácil. É mais confortável, é mais quentinho, né? Ah, é tão bom criticar, é tão bom achar defeito, né? Mas tu botar a cara a tapa e dizer, não, você tá errado. Mas esse cara aqui é o certo, entendeu? Ah, ai, tá com o Centrão. E aí, vai estar com quem? Vai conseguir alguma pauta? Pode ser que não para esse ano, para a próxima, né? Para o próximo mandato dele, ele vai ter. Vai ter apoio. Enfim, ele vai ter apoio, né? Me desculpe, mas política se faz com política. Não adianta a pessoa ter, eu tenho boa vontade, eu tenho Eu tenho um um exército. ótimo plano, Eu tenho um exército. né? Eu tenho um exército. Nossa, eu tenho um exército. E aí? Né? Não. Política se faz com políticos, com apoio político, com voto de quem tá te apoiando. Ah, tá apoiando por causa de emenda. Tá apoiando. É política. Entendeu? Caridade é uma outra coisa. Caridade é uma coisa, a pessoa fazer benevolência, enfim, é outra, mas política é isso aí. É bem-vindo à selva, né? Vambora. Tem que ser assim. E as pessoas fazem de conta que não entendem, porque entendem sim. Como eu disse antes, tem pessoas muito inteligentes que vêm com essas críticas construtivas aí, só que elas têm o intento delas é outro, né? Elas têm por trás, são outras intenções. E aí uma pessoa que é leiga, enfim, né, que nós temos muitas pessoas que não entendem mais profundo, ou por realmente ser incauto, ou por não ter tempo de acompanhar como a gente busca, né? Eu vou ter medo lá, procurando notícia, entendeu? Sim. Entender por mim, não pelo que outras pessoas estão falando. E, Renata, uma E coisa assim que me incomoda muito é, por exemplo, eu vi um perfil grande agorinha, eu estava vendo lá, é, meio que debochando do ministro da Educação por conta da portaria de proibir a vacinação obrigatória nas universidades e tal, tal, tal. Tipo assim, se você vê que é uma pessoa que não acompanha política, ok, mas é aquela coisa assim, cara, ele fez. Ele fez. Se vai vir uma interferência do judiciário ou não, a gente tem que aguardar, a gente está passando por isso aí. As pessoas estão entendendo agora o que é o ativismo judicial. Por quê? Porque antes do Jair, eles não precisavam disso. Eles não precisavam disso, eles tinham uma caneta, eles decidiam. Nada do que eles decidiam era questionável, tanto via judicial como é. E assim, pegando o gancho com o que o Kim falou, desse lance, por exemplo, do STF, o Cássio, o André. Cara, o meu único desejo para eles, de todos, é que pode até parecer meio assim, nossa, a Elisa até hoje acredita nisso. Não, mas eu tenho que acreditar nisso, a minha formação é nisso, é que eles cumpram o que está na Constituição. É só isso. Se eu pudesse pedir, não acessem redes sociais. Para mim, um juiz, ele não tem, um cara que está numa situação de julgar, de decidir muitas vezes, ele não tem que estar ali na rede social dando a entender o que ele pensa, o que ele não pensa. Não, ele tem que falar nos autos, sabe? Eu defendo isso. Então, assim, acho sim que o Cássio tem feito sim um trabalho 7, 8. É óbvio que ninguém é 100%, ninguém é. Mas dentro do que está lá, do que a gente precisa, ele tem dado algumas decisões que eu vejo passar despercebidas, às vezes eu trago, Sim. mas assim, ele tem dado algumas decisões que são meio que um clamor nosso, que a gente está querendo aquilo ali. Se aquilo ali vai conseguir sobreviver a tanta força, a tanta coisa que tem, é difícil. E me desculpa, o Jair, ele não é extremista como querem que ele seja. Eu acho que 2021 ele demonstrou que ele é um defensor da democracia, sim. Muitas vezes ele engole coisas porque a nossa democracia é assim. E como a Renata falou, o jogo político é jogado politicamente e ele tem que entrar nisso, mas
Até hoje eu não vejo nada que ele tenha feito de alguma forma que, pelo menos a mim, eu não considero que traiu o que eu sempre acreditei e o que eu defendo. E aí, Anitta, tá meio calada? Tô ouvindo a doutora Elisa. Doutora Elisa. Doutora Elisa. Na verdade, é aquilo que a gente sempre fala, né? Tudo sempre tá ruim. Tudo sempre tá ruim. Para a imprensa tudo sempre tá ruim, para a esquerda tudo sempre tá ruim, para os superconservadores tudo sempre tá ruim, tá tudo sempre ruim. Nada é bom o suficiente para a expectativa alheia, né? E, assim, às vezes o que aparenta é que a gente tem tanto ativismo judicial de esquerda que as pessoas querem que a direita tenha um também. E não é o correto. Não é o correto. Nem o de esquerda, nem o de direita. A gente quer que a justiça seja justa, não que ela seja ativista, nem para um lado, nem para o outro. E, assim, vamos colocar um super conservador. Não vai passar. Coloquem, então, lá 70 senadores super conservadores. Depois vocês cobram do Jair um super conservador. Mas vocês não colocaram, mas vocês querem que ele coloque. E aí ele faz política e negocia, porque política é negociar, assim como o partido tem várias opiniões, porque se não tivesse seria unido e não partido, né? Cara, as pessoas querem coisas irreais. Aí o Jair vai lá, conversa com o Centrão, todo mundo tem nojinho do Centrão, né? Vai lá, conversa, aí tá ruim porque conversou. Daí não conversa, daí tá ruim porque não conversou. Tá tudo sempre ruim, entendeu? E aí, assim, eles ficam menosprezando a situação, as pessoas, os outros, todo mundo. Quando vai lá e a esquerda ganha alguma coisa em cima da gente, o erro é do Jair. Não é porque a esquerda é muito boa. Não é porque a esquerda aparelhou, não é porque a esquerda se preparou, não é porque a esquerda sabe operar o sistema. É porque o Jair é ruim, né? Aí, assim, foi lá e conversou com o Centrão. Cara, o Centrão é o que mais sabe fazer política. Por quê? Porque eles eram um monte de partideco, de nada, um monte de deputado aleatório, todo mundo com um votinho, foram lá e disseram, se a gente se unir, a gente tem força. Parabéns, isso é política. Se uniram. Como é que governa sem o Centrão? Não governa. Se governasse, não existiria o Centrão, não precisaria existir o Centrão. Mas daí as pessoas têm nojinho. Aí se o Jair conversa, tá ruim. Aí se ele não conversa, tá ruim. Aí, assim... Mas aí tem gente, Anitta, que vai te falar o seguinte, mas a reforma da Previdência foi aprovada sem apoio de ninguém. Pergunta pro Onyx Lorenzoni como é que foi aprovada a reforma da Previdência. Eu dou risada, assim, com a desonestidade das pessoas que falam isso, como se não teve emenda, não teve nada, foi só com apoio popular. Tem uma galera que vai ser candidata que fala isso, é de uma desonestidade que eu falo, rapaz, fica até quieto. E aí a gente fica assim, dá vontade de chorar no cantinho, né? Porque tudo sempre tá ruim, todo um bando de engenheiro de obra pronta, tudo sempre tá ruim, nada tá bom, o Jair é ruim, todo mundo... parece que a gente tá vivendo a partir da misericórdia, né? Olha lá, o Randolph vai lá e vai no STF para absolutamente tudo. E a culpa é do Jair. A culpa é do Jair. Porque ele tá de férias. Ele tá de férias, onde já se viu um ser humano trabalhar e poder tirar férias, né? Olha que absurdo tirar férias. Aí o Randolph vai lá, judicializa o Jair Bolsonaro de férias e, viu? O Jair não podia estar de férias. Gente, pelo amor de Deus. Né? Nunca é porque a esquerda é organizada, ficou anos e anos entendendo como funciona a máquina. Aí, assim, a minha crítica construtiva, né, para os conservadores, que é a coisa mais linda, não escutam, né? Chegaram ontem no rolê, não escutam quem está no rolê, não escutam, porque eles sabem tudo, super gênios, magnânimos que fizeram muitos votos, por causa do abraço do Jair Bolsonaro, né, da fotinho do cotoco no ombro. Mas aí vai lá e diz, conversa com o fulaninho. Não, porque ele é centrão, tem o nojinho. Cara, o cara tá sobrevivendo há anos no sistema. Ele sabe operar. Escuta o cara. Não, só levo dos meus, só converso com o meu, só faço os meus. Os caras não passam uma coisa que preste porque não conseguem articular. Porque para eles, articular é conversar com o centrão. Tem o nojinho.
Gente, a gente não vai para lugar nenhum, assim. A esquerda inteira se juntou. Inteira está se juntando para tentar... Ó, o Jair vai ser eleito? Vai ser eleito. Vai ser difícil pra caramba, mas vai ser eleito. E aí eles vão ter, sei lá, quantos deputados no Congresso, tudo unido, tudo conversando, enquanto a gente está se degladiando, porque eu sou mais conservador do que tu. Hoje eles já têm 142, porque em 2018 não tinha o Lula. Tem 142. O PT hoje tem 53 deputados, mas em 2002 já teve 91. Então, a gente está indo agora para uma eleição que tem o Lula para puxar voto para a esquerda. Inclusive, Mas o PT fez a maior bancada em 2018. Exato. Foi a maior bancada da eleição de 2018. Mesmo sem o Lula. Mesmo sem o Lula. E o brasileiro tem memória fraca. Mesmo sem. 2018 sem o Lula, com tudo acontecendo ali, explodido na cara, ainda assim, 53. Então tem maior que bancada. prestar atenção nisso. E aí vamos prosseguir. E aí os caras se juntam com outros, que se juntam com outros, que vão trazendo. Tu pega um PSD daí, da vida, olha o que virou. Sim. Tá assim de cara que entende de política, que articula, que puxa voto. Virou um baita de um partido. Um baita partido. De esquerda, né? Mas é um baita de um partido. Pois é. E tá lá com o PT, tá lá tirando foto com o PT, articulando com o PT. E aí? E aí a gente não pode juntar com o PL. Não pode... Nossa, que nojo. ECA? Por quê? Qual o problema? Porque eu quero o Jair. É porque eu quero que sejam todos conservadores. Eu quero que todos sejam bonzinhos, né? É meio complicado, não. Assim. Vão abrir uma igreja, então. Entendeu? A igreja dos conservadores dos últimos dias. Ponto. Entendeu? Briga pena na igreja. Mas vamos avançar. Não duvide. Falamos aí de Lula, tudo mais. Aí o tempo passa, aí no final do ano a gente viu várias movimentações aí dos assuntos que já estão regulados, que a gente não vai entrar neles, que inclusive gira ali em torno do 7 de setembro. Foi uma baita manifestação. Inclusive depois dessa, a esquerda desistiu de manifestação. A última, na verdade, foi a do MBL, né, do dia 12. Tinha que ser o MBL, passar vergonha. Passaram no crédito, no débito, estouraram um cheque especial. Assim, tudo que eles podiam passar de vergonha passaram. Levaram o Nando Moura junto com o Ciro Gomes. Nossa, que encontro sensacional. Aí leva o pessoal do Vem Pra Rua. O Dória, Tebet, Alessandro Vieira, só a nata. Marcelo Freixo, eu falei, meu Deus, parabéns, Nando Moura. O Amoedo, aquela foto. Essa foto é clássica, a força sindical atrás, o Amoedo, liberal. E aí nessa manifestação foi interessante porque o Renan Santos ele ficou desesperado quando o pessoal do Vem Pra Rua levantou um boneco lá inflável que tava meio que o Lula e Bolsonaro juntos. Assim, ele, para com isso, meu Deus, veio para as redes sociais dar um escândalo, que estão tentando destruir esse trabalho que o MBL vem fazendo de se aproximar do PT. Eu falei, mas rapaz, quem diria aí? O MBL tá desesperado porque não estão deixando ele ser amigo do Lula. Enfim, e aí a coisa foi acontecendo, foi desenrolando. A terceira via tentando emplacar o candidato para fingir que não estão apoiando o Lula. E aí aparecem algumas pessoas. Apareceu o Pacheco, pré-candidato, não foi para frente de jeito nenhum. Tivemos as prévias aí do PSDB, o Dória destruiu o próprio partido. Isso foi uma coisa... Foi assim, o Geraldo Alckmin ele tem vários problemas, né? O pessoal fala da questão das merendas, não sei muito bem do que isso se trata, mas o Geraldo Alckmin, assim, se tem uma coisa que ele fez que é imperdoável, ele colocou o Dória na política. Graças ao Geraldo Alckmin. Mas em contrapartida, o Geraldo Alckmin fez uma coisa boa, né? Porque o Dória destruiu o PSDB. Realmente o cara conseguiu destruir o próprio partido, conseguiu escorraçar, implodiu o próprio partido. A gente vê isso daí e continua no traço nas pesquisas. Só que aparece uma figura. Esse daí tá ali com os seus, segundo as pesquisas, as melhores das melhores, com acho que a melhor de todas as pesquisas, acho que pontua ele com 11%. O então juiz Sérgio Moro. Ele assumiu o que todo mundo já falava que ele fazia para a mão da esquerda. Inclusive, ele vem enfraquecendo a Lava Jato por causa disso, que ele vai ser candidato a presidente. Se lançou pelo Podemos, que já tinha lá a cara, o cheiro, o DNA e a digital do Partido dos Procuradores. Toda a turminha dos amigos de Sérgio Moro, vários políticos ali da região de Curitiba, a família Arnes, que o Sérgio Moro tanto ama de paixão, tem uma grande proximidade, o Álvaro Dias... E aí a gente foi vendo essa movimentação rolar. E eu acho que isso, inclusive, contribuiu e muito para assim, o desmantelo da Lava Jato e para a máscara do Sérgio Moro cair.
Porque a gente teve vários eventos, assim. Antes de eu puxar esses eventos, quero ver aqui o que vocês puxam da cabeça aí do então juiz da Lava Jato, já enquanto candidato. Elisa, e aí? Garota dos vídeos. Nossa, é tão. Nossa, vocês acreditam que para mim é tão difícil assim comentar sobre o Sérgio Moro? Pelo aquilo que eu falei, eu tinha uma admiração de olhar por um lado, o juiz, aquela coisa, e nunca ter ido a fundo. E assim, eu confesso que quando ele resolveu sair do governo, eu ali a minha ficha caiu de vez, assim, caiu de vez que eu digo assim, foi quando realmente para mim falou assim, tudo que eu achava realmente é aquilo que eu falei, o silêncio me incomoda muito, a forma como ele fala, a forma como ele se contradiz, sabe? A forma que ele tenta mostrar uma valentia para certas coisas, para outras coisas não. É sempre disse que me disse. Para mim, assim, é tão complicado você ver uma pessoa que foi juiz há tantos anos e se atrapalhar tanto para explicar coisas que, tipo assim... Cara, esse lance aí do TCU, pra que esse chilique todo? Vai lá e mostra o que é e pronto, acabou. Pra quem não sabe o que é esse lance do TCU, chegou de paraquedas só pra desenhar. O Moro, quando ele sai do governo, ele primeiro vai trabalhar pro amigo do Guilherme Boulos, que é o Valfrido Vardi, que o escritório, o sócio dele é um ex-ministro da Dilma. Ele fez 3 pareceres para um cara aí muito estranho, chamado Benjamin Stemets, dá um Google nele, envolvido em várias coisas extremamente estranhas. E aí depois o Moro faz um desses pareceres, inclusive do Benjamin, é contra a Vale, empresa brasileira de mineração. E aí o Moro, depois desses pareceres, vai trabalhar para Álvares e Marçal, que presta serviços para Vale, que está brigando contra o Benjamin Stemets. E isso daí já tem cheiro até de conflito de interesses. Mas o TCU tá pegando no pé do Sérgio Moro Ele porque... virou sócio da Álvares. Ninguém sabe se é sócio, é diretor, assim, o que é que o Moro foi fazer lá? Só que a Álvares e Marçal, ela não só lida com a Vale, mas como ela faz a recuperação judicial das empresas que até então o Moro investigava no âmbito da Lava Jato. Então ficou assim, cara, tá muito estranho isso daqui. E o pessoal quer saber, né, como foi a evolução financeira tanto do Moro quanto da empresa, para saber se teve algum enriquecimento irregular de alguma das partes. E aí essa é a questão do TCU. Mas vai lá, Elisa. E aí ele vem e aparece, sabe? É sempre uma coisa, parecendo um boneco de cera, os vídeos dele falando. Isso de fato me irrita mesmo, sabe? Seja prático, explica o que é, vai lá e mostra o que é que está acontecendo. Mas não, fica essa coisa, aí você vê ele andando de um lado para o outro, ele começa a fazer, não, peraí, o Centrão, eu vou conversar com o Centrão. Aí eu vejo ele conversando com o pessoal que você fala assim, gente, não é possível. Para tudo que ele sempre falou que combateu, não cabe essa coisa aqui, não dá. Porque é uma coisa que eu não imagino, eu espero nunca ter que me arrepender de... Eu tenho certeza, não posso falar, né? Mas que eu nunca vou ver o Jair do lado, por exemplo, de um... Imagine só, uma pessoa que destruiu. Eu nunca vou ver o Jair do lado de um Adélio. A comparação é tipo assim, o Moro naquela coisa sabe, com todas as pessoas, ele ligado à coisa do Odebrecht, isso e aquilo outro. Aí, de repente, você vê, e votar hoje em Moro, nada mais é que ele não vai emplacar, nem sei se vem. Lulo, vamos votar Lulo, qualquer coisa vai contribuir para o Lula. Então, isso para mim é aquela brincadeira, falta muito para ele gritar Lula livre. É isso, porque na verdade ele virou um personagem que o papel dele nessa história é só atrapalhar o Jair. Seja com mentiras, seja com insinuações que ele como ex-juiz, ele nunca consegue provar nada. Disse que me disse, que me disse, que me disse, desde aquele 24 de abril de 2020. Então, assim, para mim é uma figura patética no cenário político, mas que vai levar lambada durante muito tempo. E para mim ele tem um propósito específico que eu acho que mais na frente muita gente ainda vai conseguir enxergar muita coisa. Espero, né? E aí, O Ana? Moro, ele é uma contradição, né? Ele é uma figura totalmente contraditória. Ele fala uma coisa, ele faz outra, ele prega determinada coisa, e quando tu vê, ele tá fazendo o oposto, né? Então, ele é extremamente contraditório. Se tem uma palavra assim que eu definiria Sérgio Moro, é contraditório. Nada do que ele fala, tu consegue sentir aquela firmeza, né? Por mais que o cara é um juiz,
um juiz que, né, ele domina a arte do falar, né, a oratória, ele não. Ele fala com muita reticência, tu escuta ele e tu não consegue confiar naquilo ali, né? Parar e olhar e dizer, não, realmente o que esse cara aí tá falando é isso aí mesmo. Só que para ele, o que ele tá falando né, é o certo, eu tô correto, todo mundo vai acreditar em mim por causa da minha biografia. Inquestionável. Ele é, né? Exato. Ele se Ninguém acha pode falar. inquestionável. Vocês falam E de pode ver Ele é a comunicação. turma toda, né? Vocês falando de E quando ele é comunicação aí, eu quero a questionado, ele opinião sai do depois. sério, né? Sim, sai do sério. Quero a opinião da Anitta Isso. sobre isso. Anitta, você que é da comunicação, como você vê esses vídeos sensacionais do Moro? Cara, eu vou dizer o seguinte, assim, que é bem, bem específico, né? Praticamente todo candidato que está num cargo de executivo, ele eleito, né? Ou, enfim, está como secretário, está como ministro, essas pessoas que têm um pensamento eleitoral para o próximo pleito, eles têm por hábito ter 2 equipes em comunicação. É quase que meio que via de regra, né? Para quem já está dentro do sistema e sabe como operar. Como eles têm uma quantidade boa de cargos, eles acabam tendo uma equipe de comunicação que acompanha o trabalho deles, que eles estão operando agora, e eles têm normalmente uma equipe de pessoas específicas, nem que sejam 1, 2, 3 pessoas, especialistas em comunicação política, né? Que a gente tem a pública, que é a gestão em si, e a política, que é a eleitoral. E assim, eu acho que tudo fez sentido quando eu vi aquela foto do atual marqueteiro dele, né? Que tá tentando procurar outro e não consegue, do Fernando, onde ele publica uma foto com o Moro, provavelmente no palácio, né? Não tem o rastreador da foto, mas enfim, né? No ministério, talvez. Mas ele está com o juiz, então ministro, né? E no dia 4 de junho de 2019. Então, assim, a gente está falando de 1 ano antes dele sair do governo, ele estava com o atual marqueteiro dele. Esse cara tinha um especialista eleitoral ao lado dele no primeiro ano de governo do Jair. Não foi à toa. Todas as atitudes, nenhuma foi à toa. Um cara que precisa de um marqueteiro durante o período em que está numa gestão, né, pública, esse cara está pensando na próxima eleição. Eu não tenho nem como acreditar em absolutamente nada do que ele diz que seja dele. Até porque ele finge muito mal, né? Ele vai fazer o vídeo, ou ele é estrábico ou ele tá lendo, né? Porque não olha para a câmera, olha para o lado, é tudo picotado, porque ele não consegue completar uma frase. É uma pessoa que a gente vê que não é treinada, não faz media training, então não deve conseguir decorar, por exemplo, um texto escrito pelo marqueteiro, né? Que é costumaz esse tipo de coisa, os marqueteiros escreverem muito e o pessoal só interpretar, né? E assim, ele não consegue nem interpretar. Para mim, ele é uma pessoa vazia. Ele parece um boneco de cera, repetindo absolutamente coisas que um marqueteiro fraco O Moro é pior que a Dilma. O Moro é pior que a Dilma. Sério mesmo. É a nossa piadinha de, cara, Rosângela sai do Twitter, né? Porque não sai, parece que nada é próprio dele, não cola. Tudo que ele fala não cola. Tu vê que aquilo é uma montagem feita por terceiros. E uma montagem ruim feita por terceiros. A estratégia é ruim, né? O cara que tecnicamente vai num vídeo para dizer eu prendi o Lula e nenhuma vez bate no Lula, Pois é, né? Jair Bolsonaro, Na verdade, ele defende o Fachin. É estranho. defende o Fachin. Porque eu lutei contra a corrupção, porque eu prendi o Lula. Poxa, tu prendeu o Lula. A tua campanha é contra o Lula. E o cara vai lá e bate no Jair. Meu, que marqueteiro maluco foi esse que disse para ele fazer isso? Sabe? Então, cada vez que eu olho... Sabe, Ana, e não tem coisa que me irrita mais que ver a artificialidade dele vir com papo. Nem mensalão, nem petrolão, nem não sei... Nem rachadinha. Sabe, você vê, a coisa é tão artificial, é meio que aquela coisa assim... Não tem conhecimento nem do próprio partido que se filiou. Pois é. Que tinha rachadinha,
Você tá entendendo? Então, assim, fica uma coisa tão artificial. E, assim, cara, eu acho que o que mais irrita, assim, pelo menos na gente, assim, eu acho que eu vejo, assim, pelo menos o pessoal que me segue, é aquela coisa assim, cara, que coisa mais irritante virar e falar que o Bolsonaro que acabou com a Lava Jato, sabe? Tipo assim, e não faz Nossa. uma crítica onde de fato foi o problema que a Lava Jato existe, todo mundo apoia a Lava Jato. O que nós descobrimos é que existia, sim, um projeto de poder que usou a justiça e que hoje começa a ser alvo do próprio método que usava. Pois Esse é. exemplo do TCU é exatamente isso. Então, assim, eles mesmos estão sendo vítimas daquilo que eles plantaram. Sabe? Fica essa coisa, o Bolsonaro acabou com a Lava Jato. Cara, isso é tão vazio, isso é tão. Sabe? Aí o Bolsonaro falou assim: comigo não tem Lava Jato. Aí eles recortam, vêm pra rua, olha aí, ó, ele assumindo que ele acabou com a Lava Jato. Então, assim, isso é tão pueril, é tão. Nossa, que a gente ri de nervoso, que é chato. É chamar a gente de burro, né? Eu tenho certeza que o Moro ele já me odiava. Eu tenho certeza que ele já deve ter visto alguma coisa ainda no passado, mas acho que esse ano o Moro deve ter realmente assim, falado, ó, velho. Não dá, não dá, não dá, não aguento mais O esse menino. Maynard mandou pra ele sua foto. É. Pelo menos a Ele gente deve ainda estar não foi buscando. bloqueado. Ele deve estar buscando naqueles 350 terabytes lá, É, alguma isso é coisa alguma sobre o coisa. Kim, hein? Ó, Aí fica falou, de pô, não olho. dá pra pegar nada, velho. O máximo que dá, o que é que dá pra pegar aqui esse menino? Pô, ele, sei lá, velho, comprava mercadoria do AliExpress quando morava no Brasil. Pô, mas isso daí não dá pra prender o cara. Não tem Agora nem dá nada. pra comprar que o dólar tá alto. É. Na época Culpa tava do muito mais de boa. Bolsonaro. Culpa do Bolsonaro. Culpa do Também. Bolsonaro. Culpa do Bolsonaro. Tá pensando o quê? Tudo culpa Ai. dele. Mas aí, esse final de ano foi interessante porque eu acho que o canal como um todo, que o canal não é apenas o meu vídeo, é assim, com todas as redes sociais, muita coisa, foi a gente começou ontem, uma pessoa vai e posta uma coisa, a outra pessoa traz mais conteúdo, e uma vai complementando a outra. E também, eu acho assim, o meu canal também depende muito da imprensa. Eu sou grato aos jornalistas que realmente trabalham com fatos, que é uma coisa que cada dia está mais escasso. Aqueles jornalistas que realmente faziam matérias, registraram a história do Brasil. E um desses eventos que, acho que, assim, que marcou esse final de ano aqui, pelo menos na vida do Sérgio Moro, aquele vídeo teve essa repercussão porque eu fiquei muito surpreso, assim, aí entrando no meu 2021, né? Falei, pô, não acredito. O meu vídeo foi compartilhado pelo presidente da República. Aí não tem como gerar uma certa repercussão. Lá vai Bondorinho falar, olha, assiste esse vídeo aqui que assiste, vê lá as confusões. E aí eu lembro que eu abordo várias questões mostrando aí algumas coincidências, como a gente vinha falando, né, do Moro, o Moro já tá com marqueteiro desde o início do governo. Desde o início do governo, o Moro também tinha uma assessora que era ex-mulher do Vladimir Neto, que foi o cara que escreveu o livro da Lava Jato, da Miriam Leitão, o pessoal aí da Globo, que ama o Sérgio Moro. O Moro, depois que perde essa assessora, ele pega a assessora do Álvaro Dias, que segundo ele, não sou amigo do Álvaro Dias nem nada, mas o passado meio que mostra alguns fatos diferentes. E a gente vai mostrando algumas coisas e outra, vai mostrando a participação do doleiro Alberto Youssef. A gente viu, inclusive, a gente pautou a imprensa, porque era um assunto que já foi comentado no passado, já apareceu na CPI do passado, só que eu acho que esse tema ele não toma repercussão porque quando isso foi veiculado, a tal esquerda, a lulista, eles não queriam se debruçar sobre a verdade, eles queriam criar a narrativa que o Lula era um perseguido político. E essa que eu acho que é a grande diferença. A direita, ela consegue enxergar todos os bons frutos da Lava Jato, mas elas conseguem entender assim, pô, acho que nos métodos e algumas coisas tem que ser assim revistas. O judiciário não pode fazer tudo o que ele quer. Inclusive a gente vem vendo aí algumas ações contra a direita. Então quando a gente para e mostra, pô, olha o que aqui que tá acontecendo, e não é sobre o Lula, não é uma perseguição do, o pobre coitado do Lula, mas não, olha isso daqui, cara. Gente, esse cara aqui é assim, meio complicado, é o Alberto Youssef. O Alberto Youssef tava financiando a campanha do Álvaro Dias, cedendo jatinho. O que é que tá acontecendo? De ontem pra hoje, eu achava que não teria mais dossiê, mas eu tava sentando, eu falei, pô, cara, episódio 800, vem de semana, né? Bem que podia ser, vou fechar o ano assim com 800 episódios e um dossiê. E aí, né, por causa que a imprensa trouxe esses assuntos, eu não sei como foi, mas que eu resolvi fazer uma pesquisa e me deparei com a matéria que aquele Gerson Machado, que é o delegado que deu origem à Lava Jato, é aquele cara, inclusive, do mecanismo que o Celton Mello interpreta, e até parece a realidade, parece muito o Brasil, né? Aquela série onde você vê o policial tentando lutar contra todo o sistema, a própria Polícia Federal contra o cara. Não investiga isso daqui não, que isso daqui
vai gerar problema. E aí o Gerson, ele conta, ele inclusive fez uma representação, eu trouxe até o número da representação, que ele fala que ele alertou o Moro sobre o Alberto Youssef. Cara, esse bicho aí, ele tá omitindo algumas informações importantes. Não valida a delação desse cara, não. Isso não foi na Lava Jato, foi no Banestado. Ele falou isso na época do Banestado. Se Moro tivesse ouvido o Gerson Machado, talvez a Lava Jato não existisse. Porque o Alberto Youssef estaria preso e o escândalo de corrupção que pegou a galera não iria existir. Talvez o PT ou alguma pessoa inventasse outro caminho, mas o caminho por onde começou, lá o posto de gasolina, o Alberto Youssef sendo pego, o Alberto Youssef já está preso. Moro teve a chance de impedir todo esse escândalo de corrupção, mas não que foi o que o Moro fez. Ele deu um segundo privilégio, o segundo benefício de uma delação para o Alberto Youssef. E aí são esses assuntos que estão tomando agora os noticiários e ele não sabe como responder. Ele não sabe onde colocar a cabeça. O antagonista, o Cláudio Dantas está vindo fazer até thread, uma coisa que ele não fazia, e não está colando. Não está colando. A primeira delação da história do Brasil foi com o Alberto Youssef. Olha como ele é privilegiado. Aí ele não respeita... Isso, e ele cometeu crime e foi dado uma segunda chance, só que isso não pode, né? Pois é, não, aí ele não cumpre o acordo, ele continua operando, o Sérgio Moro chama o cara de criminoso profissional. Ao longo da história de vida, Moro fala que informações de doleiros não são confiáveis, e mesmo após falar tudo isso, ele dá mais uma vez o privilégio e o benefício pro Alberto Youssef durante a Lava Jato. E as pessoas questionam, Moro, o cara é seu amigo? Porque, não, o Moro, ele pagou de Lula nesse final de dezembro agora. Não, ninguém sabia quem era o Alberto. Eu não sabia de nada. Aí você fala, para, o que está acontecendo aqui no país? Moro, não está colando mais. Não cola, não está colando. Dá teus pulos aí, dá teu jeito, porque não está colando. Eu acho que a imagem do ex-juiz, assim, tá todo mundo percebendo que foi a Globo que pintou um grande herói, mas que, na verdade, de herói, o Moro nunca teve nada. Não é aquela questão dele ser herói, né? Ele fez o que ele tinha que fazer, o papel de juiz era esse, ele condenou, o Lula não é um cara inocente, todos esses corruptos não são pessoas inocentes, a justiça pode até ter ajustado uma coisa daqui ou dali, e querendo ou não as coisas recomeçaram do zero, mas isso não quer dizer que ele é inocente. Ele pode estar aí, mas eu acho que a população já compreendeu isso. Só que, infelizmente, a gente vive num país onde as pessoas ainda têm aquela mentalidade assim, rouba, mas faz. Sabe? Nessas pessoas conseguem. Eu tive no Rio de Janeiro, eu ouvi isso na época da eleição, eu questionando as pessoas, e estava lá o Eduardo Paes, e independente de quem era o concorrente, mas assim, não, roubam ele, a gente sabe que ele teve rolo aqui, mas ele faz, ele é bom. Então, assim... A gente viu muito isso e acho que o Lula, essa questão do Sérgio Moro, essa questão do Youssef, foi uma coisa que a gente espera. Vamos dar, né, como dizia aí, vamos dar o benefício da dúvida, né? Vamos ver, vamos ser generoso e vamos esperar ele aparecer com alguma resposta, mas acho difícil. Melhor o silêncio dele, como sempre foi. Voltando para o Moro, ele sempre foi, ele e a Lava Jato, né? A Lava Jato não, os lavajatistas, né? Especialmente o pessoal de Curitiba, eles eram amicíssimos da mídia. A mídia era parte da equipe, inclusive, né? Então, marcavam o horário logo cedo, eles passavam toda a pauta do dia, quais ações eles iam tomar, quem que seria o investigado do dia, qual seria o grande furo, e eles passavam isso em coletiva e com alguns convidados da mídia, né? E então, assim, eles eram amicíssimos da mídia, tanto que a Lava Jato, ela era passada diariamente na TV, ela era o foco da mídia diário, eram as ações da Lava Jato. Então, aí, nós voltamos para a história, a mídia é o quarto poder, né? A mídia tem esse poder, tinha na época, dentro da Lava Jato, um poder enorme. Imagina o dinheiro que eles não ganhavam em cima dessas reportagens.
desses furos Todo que mundo eles querendo tinham. colocar propaganda, anunciar nesse momento. Não, Toda sensacional. sexta-feira eu acordava querendo saber quem era o preso da Isso, semana. Toda tu É. sexta-feira. assistia. E Era o aquela coisa, o reality Lula foi show. preso? O Lula É. foi Não preso? Já eram- foi? Não, não eles- foi. Eles não eram apenas melhores amigos da mídia, eles seguem sendo melhores amigos da mídia, Sim, né? seguem, Sim, nunca deixaram de sim. ser. Um dos jornalistas ali dos mamateiros estava fazendo uma thread 5 Nossa, horas atrás para fazer uma defesa sobre os assuntos dos doleiros. Digo, nossa, assessoria de imprensa rápida. Funcionou Ascom, né? A Ascom do Sérgio Moro funcionou maravilhosamente bem. Precisava era aquela reunião com a Renata Abreu. Era isso que estava precisando. Semana passada ele teve lá, né, no comitê eleitoral, né? O cara foi lá dar a explicação que o candidato não conseguiu dar. Cara, muda o candidato, porque bota o Mas jornalista. é isso, e daí que a gente pega a inconsistência do candidato Moro, né? Ele não é consistente, ele não emplacou, ele não tem Ele não aquela pegada de convence. político, Ele não convence ninguém. Ele não Exato, convence. exato. Ele segue repetindo, ele só repete a frase pronta. É o fake news, fake news, fake news. Tá, mas por que é fake news? E ele não Ah, é porque eu prendi o Lula. Porque ele não consegue juntar Lé com Cré, Né? né? Porque, né? Eu prendi o Lula, é fake news. E aí, a resposta que a gente queria, quem vem dar é a Ascom do blog de 2 linhas. É impressionante. E aí as pessoas querem que a gente leve a sério um cara desse. Não tem como. Não tem Não tem como. como. Bota a Rosângela de candidata. Vai ser melhor. Não, e eu vi hoje algumas pessoas, os super conservadores, dizendo, vocês estão atacando o Moro e não falam do Lula. O Moro é nosso, não chega a ser um inimigo, né? Mas ele é um adversário. Querendo ou não, por mais... O conservador não quer que eu esclareça quem é o cara que tira voto do meu candidato. Pois é. Exato. Ele quer que eu faça o quê? Que eu fique atacando o Lula e perca voto? O Quem eleitor do vota Lula no não Lula vai não votar vai. no Moro. Pois é. Não vai Ainda votar diz, no ainda Bolsonaro. fala o seguinte. Exato. E ainda fala que Automaticamente- você tem tara no Moro. Você tem tara no Moro. O eleitor Exato. do Lula, ele não vota no Moro e o eleitor do Lula não vota nulo, né? Não vota nulo. Ele vai votar, Eu vou me lembrar até de um dado para explicar e dizer para o pessoal que o pessoal precisa votar. Foi muito específico aqui em Porto Alegre. No ano passado, a gente teve uma eleição muito polarizada, né? A gente tinha a Manuela, que nada mais é do que o Guilherme Boulos, com um pouquinho de saia, de vez em quando, que ela gosta mais de calça, e um candidato de centro que tinha um vice-liberal, né? Ninguém era conservador, a gente não tinha nenhum conservador, a gente teve um falso conservador no primeiro turno, desmascarado. Mas não existia uma figura de um conservador, existia um centro e um PCdoB, né? Então, cara, desculpa, vai com nojinho, mas vai. É Aécio versus Dilma, vai com nojinho, mas vota. E aí, assim, a gente fez um levantamento na época que foi o seguinte: em 2018, no município de Porto Alegre, o Jair Bolsonaro fez 436 mil votos, tá? E o Haddad fez 331. Em 2020, numa eleição que era o PCdoB contra um candidato de centro, a Manuela fez 307 mil votos. 15 mil pessoas não foram votar, apenas. Porque quem votou no Haddad, votou na Manuela. Sim. E 370 mil pessoas votaram no atual prefeito Sebastião Melo. Então, assim, quase 70 mil pessoas não votaram no candidato para derrotar a Manuela. Se anularam, votaram em branco, decidiram não ir votar. Mas a esquerda estava lá. A esquerda foi lá votar. O cara que votou na Haddad poderia não gostar da Manuela, mas era esquerda. Então, essa galera, ela não vai se anular. Ainda mais numa situação que a gente tem todo mundo chamando o Jair de gênio, porque ele fez isso, porque ele fez aquilo. Existe a esquerda e existe o anti-PT, né? Assim como hoje, infelizmente, a gente também tem, graças à imprensa, um anti-Jair, né? Um anti-Bolsonaro. E essa galera vai votar. Ela vai para a rua votar.
Mas eu não vou votar. Por quê? Porque o Jair Bolsonaro deixou passar o negócio lá que era votado pela Câmara, ele não tinha nada a ver, mas onde já se viu? Ele devia ter negociado. Não, porque ele não botou um super conservador que eu queria no Supremo. Então, assim, essa galera vai votar. Essa galera vai votar. Então, por que eu entendo a polarização, né, de falar do Lula, sobre o Lula. Gente, o Jair vai fazer isso muito melhor do que a gente, quando ele puder falar. Pois Muito é. Quando ele mais. puder falar. Só que ele não pode falar. Ele é o presidente eleito. Ele não está fazendo uma campanha eleitoral como a pessoa que está de fora para criticar. Uma coisa é tu ser candidato, outra coisa é tu ser a vidraça. A vidraça, existe um momento específico para se manifestar. Antes disso, ela vai sofrer demais. Ninguém abre a estratégia com um ano de antecedência. Quem está no governo não faz isso. Isso é normal da comunicação política. E aí, assim, por que vocês estão falando do Moro? Porque ele tira os meus votos. Ponto. Por causa disso. Quer que eu fale de quem? Do Ciro Gomes? Quer que eu fale do João Dória? Não, vou falar do cara que tira o meu voto. Parece que não tem um... O Tico e o Teco, eles não se conversam, né? Aí o povo, a gente fala uma coisa e o povo vai lá e critica e diz, cara, vocês não entenderam, vocês só podem não estar entendendo. Ou é aquele mau caratismo que também tem por todos os lados, né? E infelizmente a gente vê essa seletividade também, né? Então todos, né? Igual o presidente não pode falar, quando ele começar a falar, mas você vê, todos estão com campanha já a pleno vapor e o nosso Tribunal Superior Eleitoral não tá deixando, tá fazendo vista Nada grossa e tudo mal. Só que se a gente sabe que se fosse ao contrário, seria, Esse seria o né? E caos. infelizmente essa seletividade é o que a gente mais, assim, é a seletividade da justiça, a seletividade da imprensa, sabe? É impor aquela narrativa. Então, como a Ana falou, 2020 foi muito assim, o geno. 2021 a gente viu assim, não, o geno não colou. As pessoas perceberam, as pessoas foram entendendo. Primeiro foi o pânico, as pessoas foram entendendo. Então, 2021 vamos partir para o geno e o corrupto. Então, ele é geno e corrupto. Então, veio a CPI, aquela coisa, aquela narrativa diária, e prorroga a CPI, prorroga. E assim, aí a gente vê um Gabas que fica para trás, um consórcio Nordeste. Então, assim, infelizmente é isso, gente. A gente já está em campanha eleitoral mesmo, sabe? Só não vê quem não quer ou quem está mal intencionado, como a Ana falou. Então, eu acho que o nosso papel, pelo menos o meu, durante isso aí, é tentar trazer o máximo de Vídeos. notícia do governo. Vídeos. É porque vídeo não tem como falar que é fake, né? Por isso que eu gosto muito de Trazer fazer a vídeos. comparação e cortar vídeo. Pior que é tudo no meu celular, sabe? A memória já foi embora. Mas, assim, eu acho que é esse o papel, trazer o que o Jair está fazendo, o que ele está... Eu acho que dentro do possível ele está fazendo, sim. Eu agradeço por ele estar lá. Quando eu olho os outros que eram concorrentes, tem aquela foto emblemática que você olha lá, Henrique Meirelles. Onde está o Henrique Meirelles hoje? Você Com olha Dória. o Álvaro Dias. Na frente do Álvaro Dias está o Moro. Então você vê ali, aí vem quem mais, gente? O Boulos, o Haddad, a Marina. Cara, você pega todos eles e você fala assim, cara, é isso aí, não tem para onde ir. São todos realmente contra ele e vamos que vamos, tentando acabar com isso aí, né? Com essa patifaria, como diria o Bonoro. Pegando esse gancho aí já, pra gente partir pra os por finais da vida. Eu acho que o ano fecha, então, com essa questão aí, realmente, campanha. A campanha tá 1000, todos os candidatos. Tá 1000. Bolsonaro, ele se filia a um partido. Foi um grande evento também aí, né? Foi acho que a primeira história, primeiro momento assim no Brasil que um presidente não tem partido. Bolsonaro ficou aí o governo inteiro sem nenhum partido. Agora Bolsonaro tem um partido, já no final do ano, o que na agenda legislativa não ia fazer muita diferença. Mas tem um partido, agora já começa a discutir até sobre o vice de Bolsonaro, já começa a aparecer alguns candidatos. E acho que o ano fecha assim. Não sei o que esperar de 2022, mas queria saber agora de vocês, o que é que vocês acham aí que poderemos ver nesse ano que está por vir. Como será 2022? Babado, confusão e gritaria. Basicamente, babado, confusão e gritaria. Acho que, assim, que a gente temia muito, que era a questão partidária, está resolvido da forma menos pior, né?
Não tem o que fazer, tem que fazer uma escolha. O Jair sabe por que ele fez essa escolha. A gente confia na decisão dele a respeito disso. Acredito que vai ser uma perseguição intensa, não apenas em relação ao partido, né? A gente sabe que não existe partido limpinho, e tudo que acontecer no partido, ou que acontecer nos filiados, ou qualquer questão de caciques, vai ser colocado no o partido do Jair, né? Como a gente já viu. Aconteceu outra coisa. É no partido do Jair, né? Porque tudo é do Jair. Então, assim, acredito que vai ser porrada por todos os lados. A gente vai continuar fazendo o nosso papel, né? Falo por mim, com certeza falo pela Elisa também, que deu uma fugidinha aí. Que a gente vai seguir tentando mostrar as incoerências da imprensa nessas construções, desmontar construções de narrativa e sobreviver. E, assim, tem que confiar no cara. A peça que nós temos é o Jair. Onde ele der a extrema-unção, a gente vai ir, porque não é apenas o que a gente acha, é o que é melhor para ele. E também a questão de que, às vezes, na grande maioria das vezes, a gente não sabe bem o que está acontecendo, mas ele sabe, né? Então, nós precisamos confiar em alguém. A gente tem um alcance relativamente bom, mas o Jair Bolsonaro é uma usina de votos, né? Então, qualquer um que quiser ir contra ele, de dizer e não apoiar, eu voto no Jair, mas eu sou super conservador. Beleza, tu vai concorrer com o cara que o Jair vai botar a mãozinha e dar a extrema-unção. Espero que a população siga o Jair Bolsonaro, porque ele sabe o que ele é melhor para ele, e que isso não acarrete um rompimento de votos e não eleja ninguém, né? Que também pode acontecer. Então, assim, acho que vai ser um ano bem complicado, vai ser de fortíssimas emoções e muito trabalho para tentar mostrar para as pessoas realmente a verdade, o que está acontecendo, e ajudar o presidente, porque a realidade é essa, é Jair ou já era. E aí, 2022 vai ser um ano assim, ó, carnificina. Eu acredito que vai ser um ano assim bem complicado, difícil. Esses anos que nós passamos, esses 3 aí de governo, foram complicados, aconteceram várias coisas, falas que não precisavam ter sido ditas, mas também vieram aí com grandes ações, com ações realmente assim jamais vistas no âmbito de trazer realmente assim um pouco mais de humanidade para dentro do país, porque não tinha isso, trazer realmente o patriotismo realmente das pessoas, né? As pessoas voltarem a acreditar. Então, o 2022, ele já vai ser aquele ano assim, realmente, tu é patriota, então tu vai ver, né? Tá de camisa amarela na rua, vamos pegar esse carinha aí. Então, realmente o trazer informação, é buscar não se envolver em muita polêmica, porque realmente, assim, acho que a gente vai ter que ter um foco maior, que fez isso aqui, o governo entregou isso aqui. Não sei o que. Tá aqui, tá fazendo, tá trabalhando, continua construindo, continua fortalecendo as instituições que têm que ser fortalecidas, que é o Banco do Brasil, que é a Petrobras. Então, realmente trazer isso tudo, né? Manter sempre as pessoas o mais informadas possível, porque lá em Brasília, fora de Brasília, a guerra vai ser muito grande. Eu gostaria muito que o Bolsonaro pudesse contar com o Carlos, que para mim é a maior figura dentro da política, né? É um cara assim que é uma peça-chave importantíssima. Espero que nesse 2022 possa se contar com ele, né? Realmente assim, no dia a dia, como foi durante toda a campanha de 2018 ali. Espero que seja dentro daqueles moldes também. E a gente vai ter uma mídia assolando o governo com fake news, com
todo tipo de narrativa possível e impossível. Se nós vimos isso até agora, eu acredito que vai ser bem pior, eles vão potencializar isso assim demais, porque eles vão lutar contra o Jair e a favor de qualquer um que esteja contra ele. Então, a luta ali vai ser bem grande, vai ser diária, vai ser pau a pau, minuto a minuto, né? Então, como se cada dia fosse o dia da eleição em si, né? Então, é o fortalecer realmente esses laços de ele fez, ele vai fazer mais. Agora ele tem um partido, então antes ele não tinha, agora ele tem. Vamos eleger os candidatos a deputado federal, a senador, né? Para mim, assim, a Câmara, ela é importantíssima, até mais do que o Senado, na minha opinião, né? É colocar muito deputado federal lá dentro, muito. Nós precisamos ter uma bancada, pelo menos média, de deputado federal, né? Favoráveis ao Bolsonaro. E a gente vai ter que se aliar a algumas pessoas aí que não são assim, né? Aquelas melhores. limpinhas, as melhores, né? Mas que serão as necessárias. Então, de vez em quando, a política é realmente a estratégia do necessário. E a gente tem que se aliar a isso, ter maturidade, né? É o que falta muito dentro da direita, é maturidade para te entender o cenário, estudar, entender, buscar se informar em canais certos e seguir a luta aí, porque em 22 é 22 e é Jair ou já era. Isso é um fato, e contra fatos não há argumentos. É isso, a minha opinião é essa. Joelhinho no chão. Deus no coração e, por favor, Jair, permita que o Carlos escolha a sua equipe. Por que favor. o Carlos comande tudo isso, que ele tenha Sim. pessoas que ele confia ao seu lado e tias do Zap, não nos abandonem, a gente precisa de vocês. Muito. Muito. Só temos vocês. Pois é. Então, tá aí um recado final das meninas. 2022 vai ser aquele pega pra capar. Tivemos aqui, né, essa parte 2, tinha muito assunto que a gente podia ter abordado. Aconteceu muita coisa ao longo do ano de 2021, mas eu acho que assim, deu para cobrir os principais eventos, algumas coisas assim que eu acho que vale a pena ser relembradas. Fiz questão de chamar as meninas para fazer, sempre a gente vai fazer no vídeo, né, conta com a participação de várias pessoas. Muita gente às vezes quer saber, quem é a Elisa, vê lá no Twitter, vê uma pessoa, vê outra. Tinha várias pessoas também que podia chamar, tentei trazer a Tsuki, mas a Tsuki tava lá com a problema na agenda dela, lá no Japão. Tem o Renato também tem lá os problemas dele, coisa. Tem pessoas que também sei lá, acompanham a gente aí, eu sempre tô trazendo algum tipo de conteúdo, algumas figuras interessantes, assim, que produzem conteúdo. Fazer uma menção rosa aqui, o Onsonara. Sempre falo lá do Oncinha do Twitter. Quer saber sobre a PGR? É o único perfil, eu nunca vi, um Arasminion, uma pessoa que segue o Augusto Raras. É um Arasminion, meu Deus, olha só o ponto que chegou a política nacional. Então tem várias pessoas que contribuem realmente, né, para esse debate, trazem informação boa, informação relevante. E é isso. Obrigado a todos. A Elisa caiu, não voltou, ela falou que já tinha que sair. Tenho certeza que tinha compromisso. Ela já tinha falado pra gente ter o compromisso, mas valeu. Muito obrigado a todos que ficaram até aqui e, obviamente, a gente se vê amanhã. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos e valeu, meus amigos. Fomos! Fomos!